leis que são feitas. Se não está no PPA, ninguém cobra. E não há recurso. Então, nós temos que fazer com que os nossos legislativos, principalmente as assembleias legislativas e as câmaras de vereadores, tenham mais competência, mais compromisso e analisem melhor o PPA e a LOA quando vão votar. E vejam se lá está colocada a educação, se lá tem construção de creche, se a formação dos professores está lá dentro. Eu nunca vi um processo passar por mim que tivesse gasto ou investimento com formação continuada de professor, mas quantidade de processos contratando inúmeras outras entidades e escritórios para fazer tudo, menos para cuidar dessa área, por exemplo. Então, eu quero colocar aqui que a questão da creche, começou essa discussão toda, é fundamental, desde que os nossos prefeitos coloquem como prioridade, como meta da prefeitura, da sua gestão. Se não colocar, provavelmente ele não vai realizar, porque não tem nem recurso alocado para isso, aprovado pelas câmaras de vereadores. Era essa a minha... até para ficar, bem no tema do debate, tem uma pessoa da plateia que pergunta como é que a sociedade civil pode ter o judiciário como aliado para cumprir, pelo menos, a meta que está, então, que os governantes colocam nos seus programas. Eu acho que a experiência do juiz pode ajudar e explicar um pouco isso, como é que isso funciona na prática. Bom, boa tarde a todos. Eu queria iniciar dizendo que nós, há poucos dias, comemoramos 191 anos, né, de independência, 513 anos enquanto nação nova. Eu acho que o Brasil avançou muito, né? Isso nós não podemos descartar. Então, nós temos que parabenizar todos, porque avançamos muito nesse país. Os fenômenos estão acontecendo muito rapidamente, as mudanças estão acontecendo muito rapidamente. Só para que as senhoras e os senhores tenham ideia, nós estamos falando, do sistema de justiça, estamos falando em controle jurisdicional das políticas públicas há aproximadamente 15 anos, ou menos. Então, o controle quanto à questão do cumprimento efetivo das políticas públicas, elas são novas. O judiciário está tomando conhecimento, né, efetivamente, dos planos, das metas, de como acompanhar, verificar o cumprimento dos princípios constitucionais, dos princípios infraconstitucionais, o cumprimento das regras, há pouco tempo. Nós estamos falando de responsabilidade fiscal, estamos falando de responsabilidade por descumprimento da lei, por meio da lei de improbidade administrativa, há muito pouco tempo. Lei da ficha limpa, há 3 anos já, não? Em vigor 2 anos. Uma eleição só. Uma eleição só. Na verdade, pouco menos. Então, é tudo novo para todos nós, é um momento, efetivamente, de refletirmos. O judiciário não vai resolver todos os problemas, nem a pretensão dos juízes, não há pretensão do magistrado substituir ao legislativo, se substituir ao Poder Executivo. O que os magistrados querem é, efetivamente, que as mudanças ocorram como a sociedade escolheu, incluindo dentro da Constituição, e como incluiu nos planos, né, PPAs, nos orçamentos, nos projetos que foram aprovados, nas leis que foram aprovadas, e assim por diante. Eu queria, em segundo momento, rapidamente, apresentar alguns números. PISA, 2009, ainda não, nós tivemos em 2012, né, o levantamento ainda não foi publicado, mas a China, a província da China, Xangai ficou em primeiro lugar, Finlândia em terceiro lugar, Coreia do Sul em quinto lugar, Canadá sétimo, Chile 44º, Brasil 53º. Eu peguei os números do PISA e fiz
uma proporção entre relação número de alunos por professor. Xangai, que ficou em primeiro lugar, 10 alunos por professor. Finlândia manteve a incrível média de 5 alunos por professor. A relação. Canadá, 11 alunos por professor. Brasil, 26 alunos por professor. Esta é a relação hoje que nós temos no Brasil. É possível que a relação seja um pouco menor, um pouco maior, dependendo do número de professores que efetivamente estão em sala de aula ou que comparecem efetivamente na sala de aula, mas esses são os números levantados. Daí, nós podemos, em primeiro lugar, chegar à conclusão. Será que o Brasil coloca a educação em primeiro lugar, como prioridade? Evidentemente que não. Como solucionar? Relação 26 alunos por professor para transformar em 10 alunos. No caso, foi Xangai o primeiro colocado. Evidentemente, nós teremos que duplicar ou até mesmo triplicar o número de professores que nós temos hoje. É um grande investimento. O judiciário não vai dizer que tem que reduzir, aliás, aumentar para o dobro ou o triplo número de professores em 5 anos, 10 anos, não é a pretensão do judiciário. Entretanto, tem que ser a pretensão da sociedade. Eu acho que nós vamos ter várias oportunidades para falar. Eu trouxe aqui várias sugestões de interação entre o Poder Judiciário, o Legislativo, o Executivo, mas, além das decisões judiciais, que todas as senhoras e senhores têm visto no dia a dia, e não é só acesso à vaga em creche, não é só a questão do transporte, decisões judiciais garantindo o transporte de crianças e adolescentes que não conseguem chegar às escolas, a questão da acessibilidade, a questão do ensino especial, do aluno. Diversas decisões judiciais têm pipocado pelo país, não só ações individuais, mas também coletivas, buscando o quê? Garantir direitos fundamentais, que já estão na Constituição Federal, que já estão nas leis, inclusive em regras infraconstitucionais. Mas nós temos que transformar isso em algo. Aqui muito se falou em avaliação. Eu vou ser bem sincero, a avaliação tem que servir para alguma coisa. As avaliações. Eu, particularmente, acho que as avaliações que têm sido feitas no Brasil têm sido subutilizadas. Elas têm que gerar ações efetivas. O judiciário tem que começar a fazer isso em termos de contribuição para a sociedade e também para o Estado, que é a jurimetria. O judiciário entende, e ainda com o senhor, o judiciário entende, doutor Richard, que, eventualmente, é preciso acabar com uma espécie de um movimento de faz de conta que tem creche para todo mundo, faz de conta. O senhor entra nesse processo. Estou fazendo essa pergunta por conta de uma pergunta da plateia, do Sérgio Domingos, onde ele diz: como é que eu posso concordar com um PNE que assegura 50% das vagas em creche depois de 10 anos, quando, na verdade, o Estatuto da Criança, a Constituição, diz que isso é um direito pleno, hoje, atual. Então, ou se convive com faz de conta, ou se convive com o PNE que ele promete no futuro fazer. Onde entra o judiciário nisso? Eu queria deixar aqui a alma de um juiz, mostrar a alma de um juiz. Eles querem isso, a plateia quer isso. O judiciário é inerte. O juiz fica lá no seu gabinete. Se não entrar nenhuma ação, ele não vai fazer nada. Graças a Deus, espero que um dia chegue a isso. O fato é que chega. Pedem, senhor juiz, decida. Eu quero uma vaga na creche, porque o meu filho tem direito, eu tenho que trabalhar, meu filho quer estudar, não consegue vaga. Eu quero uma vaga no ensino médio, porque disseram que tem que ter vaga no ensino médio. É absurdo ter vaga no ensino médio. É gradativo, não precisa ter ensino médio. O poder público pode, se quiser, se tiver condições, resguardar a vaga para o ensino médio. Mas, senhor juiz, eu quero que meu filho tenha acesso ao ensino médio. E assim por diante. E as ações coletivas também. Então, o juiz está lá para dizer o direito. O sujeito tem direito ou não tem direito? O juiz pode fazer opção. Não, eu acho que o Estado faz quando puder, se puder, e pronto. Ele pode julgar improcedente a ação. Não é o que tem acontecido.
Mas eu volto a insistir, o judiciário só vai atuar quando vierem as ações. Ocorre que as ações estão chegando, né? Creche, recentemente, os senhores já devem ter visto, a Defensoria Pública da capital de São Paulo, né, tem cada vez mais atendido pessoas. Ano passado, eles atenderam 7.000 pessoas. 7.000 crianças foram incluídas na capital, com base em decisões judiciais. Este ano, até junho, 12.000. Até junho, 12.000. Ano que vem, se não zerarem o déficit, a gente não sabe. Mas vejam a frustração do magistrado. Há uma proposta de que, em uma ação coletiva ou ações coletivas, se possa chegar a um acordo entre o Executivo, o Ministério Público, ou quem tenha proposto a ação civil pública, para zerar o déficit. Então, chegamos num acordo. Em 4 anos, vamos zerar o déficit. O grande dilema do magistrado é o seguinte: homologo ou não homologo o acordo? Porque, durante 4 anos, muitas crianças, nas ações individuais, porque não tem sentido, né, você dizer, não, vai ter que zerar o déficit em 4 anos, e aquelas demandas que forem sendo promovidas individualmente, o juiz dizer, olha, aguarda a sua vez. Quer dizer, pode ser que uma geração de crianças, durante 4 anos, não consiga a vaga. Então, é um dilema. Não estou dizendo, não vou dar resposta. Não tenho condições de dar resposta. Mas é o dilema também do judiciário, como também deve ter do executivo. Secretária Marinilene, eu sei que a senhora quer fazer uma... Boa tarde a todos. Como gestora e na execução da educação como secretária de Estado, eu vejo que com o judiciário tem que existir um diálogo e que entenda a dimensão que nós temos, tanto rede estadual como rede municipal também, desse atendimento, que muitas vezes determina que se coloque, mas nós não temos o espaço, ou está sendo construída a creche. Agora, eu acho que temos que ter, sim, um trabalho conjunto, não só com o judiciário, com o legislativo, como disse a conselheira Marisa Serrano, com relação aos planos, né, ao PPA, mas nós temos que ter um trabalho conjunto com os 3 poderes, com a união, que muitas vezes os municípios não têm condições de construir a creche para atender a demanda, ou constrói, e aí tem que colocar o professor, que é o custo maior, é a manutenção da creche, é a manutenção da escola, né? É a formação dos professores, principalmente hoje de manhã foi muito debatido sobre o professor alfabetizador, quem é que está formando esse professor alfabetizador. Então, é tudo isso para nós, executores, mas esse trabalho conjunto, esse diálogo, essa cooperação entre a União, o Ministério de Educação, o Estado, os municípios, principalmente essa cooperação, essa articulação Estado e município, na cedência de espaços, que muitas vezes nós não temos, o município está necessitando de sala de aula para atender a demanda, cabe ao Estado ceder, havendo disponibilidade. Então, tem que existir essa colaboração entre os 3 poderes. E também a gente vê muitos modelos assim, dessa ação compartilhada. Hoje de manhã foi citado em alfabetização Ceará. Ceará é exemplo não só na alfabetização, mas também nessa ação compartilhada, porque nós temos aqui o Alessio, né, Alessio, que é do Ceará. Lá, a educação, as séries iniciais, é toda dos municípios, mas ao Estado cabe a formação dos professores, a aquisição do material, a formação dos gestores. Então, essa ação compartilhada que tem que existir. E esse trabalho conjunto com o Ministério Público, e não como imposição, porque, muitas vezes, nós não temos o espaço para oferecer essa vaga. Então, temos que ter um trabalho, uma ação a médio e longo prazo, e, principalmente, a contribuição, que isso eu acho fundamental, do Ministério de Educação, né, que é a União, na repasse de recursos para a construção dessas creches, para a formação desses professores, para a aquisição desse material, essa complementação. Hoje existe o PAR,
que é o Plano de Ação Articulada, mas ainda os estados, aí eu posso falar também pelos municípios, necessitam muito desse apoio e dessa colaboração. Também tem os conselhos que chamam a comunidade e a família. Como o senhor colocou, com relação ao ensino médio, nós não temos problemas, eu acho que nenhum estado tem problema com relação a vagas para o ensino médio. Nós temos a escola, temos a sala de aula, colocamos o professor, damos a formação para esses professores, mas por que esse aluno faz a sua matrícula e depois não permanece na escola? Onde está a família? A exigência desse trabalho aí, que eu acho que nós temos que ter um trabalho com o Ministério Público para fazer essas audiências públicas e mostrar o porquê que esse jovem não está permanecendo na escola. Esse é um problema nosso, que a conselheira Maria Serrano, que também é de Mato Grosso do Sul, temos lá em Mato Grosso do Sul. Temos a sala de aula, temos o professor, temos o material de apoio, temos projetos de incentivo ao protagonismo juvenil, mas temos ainda um índice muito alto de evasão. De evasão na sala de aula, eu acho que talvez aí o apoio da família seria muito importante. A senhora está dizendo que, tanto quanto é importante o Judiciário, o Ministério Público participarem dessa tarefa múltipla, a relação União, Estado e município é relevante para conseguir equacionar problemas práticos do cotidiano da educação. É importante, é prioritário e também ter a família em todo esse trabalho junto. A Secretaria Municipal de Educação no Piauí, na cidade de Jardim do Mulato, tem uma pessoa que diz exatamente isso. Como é que o governo pretende propiciar uma educação de qualidade se os recursos repassados aos municípios são insuficientes até para pagar o piso salarial? Essa relação é importante. Professor José Fernandes. Bom, eu queria pedir, primeiro, boa tarde a todas e a todos. Eu queria pedir permissão para comentar sobre a pergunta que foi feita aqui. Certo? Nós já estamos avançando muito nas questões, mas eu queria pedir permissão para comentar a pergunta pelo seguinte, porque eu acho que essa pergunta, embora ela pareça uma pergunta que trate de acesso, se nós fizermos um esforço, podemos ver que ela é um pouco mais do que o acesso. O senhor está falando da pergunta do vídeo, as vagas. A pergunta que foi feita no vídeo, cadê as vagas, etc, etc. Isso mesmo. De alguma maneira, o deputado aqui, Chalita, já tocou um pouco nesse ponto, que quando ele fala da evolução do conceito do que é vaga, do que é a necessidade de nós colocarmos as crianças nas escolas. Eu diria que esse conceito tem avançado muito, e o que está por trás dessa pergunta que essa pessoa aqui fez, eu vejo que está também por trás a seguinte questão: a educação, nós queremos educação para quem? Por que eu estou dizendo isso? Porque, em algum momento, nós precisamos lembrar que nós tivemos durante muito tempo uma prática de educação excludente no nosso país. Nosso senador aqui fez referência a uma escola que era boa, mas que tinha exame de admissão. Eu não gostaria que voltasse a ter exame de admissão, em hipótese alguma, porque o exame de admissão é um atestado, tá certo? Escrito, de que nós não estamos dando educação para todos. Foi uma opção que a sociedade brasileira tinha feito naquela época, que dizia o seguinte: nós vamos dar educação só para uma elite, só para algumas pessoas, tá certo? Elite aqui no sentido mais amplo, é para algumas pessoas e não é para todo mundo. É por isso que tem que ter exame, tá certo? Nós não tínhamos... não é mais isso que a sociedade brasileira está querendo. Quando a sociedade brasileira colocou na Constituição a educação é um direito de todos, ela definiu uma mudança radical nesse processo. E aí a gente precisa aprender a trabalhar essa mudança na cabeça, na nossa própria cabeça. Porque muitas das coisas, eu vi aqui o debate, a preocupação, às vezes, quando nós falamos com qualidade, nós precisamos tomar algum cuidado, porque, de vez em quando, a gente fala de qualidade com aquela mentalidade
antiga da educação excludente. No meu entendimento, se não for para todos, não é de qualidade. É o primeiro ponto que a gente tem que colocar. Porque é isso que a sociedade brasileira disse lá na Constituição. Se não é para ser assim, mudemos, está certo, mas eu acho que esse que é um problema. Aliás, eu acho, inclusive, que nós temos uma questão, quando a gente estava discutindo, às vezes, plano nacional, estratégias, etc., eu entendo que é muito bom que a gente não perca nunca de vista que uma agenda educacional ela pode responder muitas perguntas, mas ela não pode deixar de responder 3 perguntas. Educação para quê? Para quem? E depois é que é o como. O problema é que nós vivemos numa situação de tanta indigência, de tanta dificuldade, de tanta falta de vagas, de tantas escolas com problemas, etc., que às vezes a gente termina tendo dificuldade de pensar esses outros aspectos. Mas eu digo que nós não podemos, de forma alguma, desprezar esse outro aspecto que a sociedade brasileira tanto disse fortemente na Constituição que é preciso fazer. Então, eu diria, aí eu já queria dar uma sugestão, a nossa mesa fala da cooperação entre os poderes, tá certo? Eu não sei como é que o Conselho aqui vai se enquadrar, tá certo, nesses poderes, mas mais adiante a gente pode, inclusive, discutir essa questão, o quanto é do poder, o quanto é representação da sociedade e etc. Mas eu gostaria de sugerir que uma forma interessante da gente fazer essa cooperação e aí mais para os poderes judiciários, etc., executivo mesmo, diretamente os poderes, é que a gente não perca de vista que na nossa Constituição nós temos princípios e temos regras. E, no meu entendimento, os princípios devem ser mais importantes do que as regras. A educação para todos é um princípio. Nós temos várias regras que dizem lá como é que as coisas têm que ser feitas. Mas nós temos que valorizar os princípios, sim. Porque, se nós não fizermos isso, nós corremos o risco de fazer tudo certo, tudo dentro da lei, esquecendo as crianças e os adolescentes. Os jovens, os adultos, todas as pessoas que precisam estudar. Podemos fazer tudo dentro da lei e não cumprirmos o que a nossa Constituição quer, tá certo? O que a nossa sociedade quer, que é uma construção de uma sociedade mais justa, certo? E mais humana e mais fraterna. Então, aqui é uma provocação agora no fim, só para dizer que eu acho que nós não podemos perder de vista, em hipótese alguma, essa ideia de que o bom para a sociedade hoje, a brasileira, o bom para a qualidade da educação é a educação para todos. Antes de continuar, e se alguém tiver... Juiz Marlon. Eu queria, aproveitando essa deixa do debate sobre a articulação entre os 3 poderes, apresentar logo uma sugestão, que eu não sei se já foi contemplada em outras oportunidades no debate Todos pela Educação, mas que me parece um espaço adequado, onde pode haver uma incidência buscando esse diálogo, que é o Pacto Republicano. Anualmente, o governo federal, o Poder Executivo da União, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal editam um pacto em que assumem compromissos conjuntos sobre determinadas matérias. E a educação, nós sabemos, é absolutamente prioritária. Infelizmente, a redação do pacto deste ano já está sendo encerrada, o que, inclusive, não quer dizer que não haja tempo, desde que o movimento entenda adequado, de procurar os responsáveis pelo pacto. Eu sugeriria uma reunião com o ministro Joaquim Barbosa para incluir no pacto o que nós estamos falando aqui. Incluir elementos que vão orientar a ação conjunta desses 3 poderes, no sentido, por exemplo, de estabelecer uma mesa redonda. O pacto poderia, por exemplo, afirmar a necessidade da formação dos fóruns adequados para esse diálogo, tanto no plano da União, como também em nível de recomendação para os outros níveis do governo, do legislativo e do judiciário, indo para os estados, quem sabe chegando até o âmbito municipal. E aí, eu estou deixando uma proposta bem concreta.
Se não der tempo, por acaso, para esse ano, porque as informações que eu tenho, eu tive o cuidado, inclusive, de telefonar para um amigo meu, que é juiz auxiliar do ministro Joaquim Barbosa, que me disse que a redação está concluída, mas ele avalia que existe, sim, desde que haja alguma pressa, se for possível, uma possibilidade de incluir algo já nesse ano. Se não, já se poderia manter isso, porque isso se repete anualmente. Era bom que o senhor explicasse para a plateia como funciona esse pacto republicano e hoje quais são os temas que ele vem incluindo, basicamente. Os temas são os mais gerais possíveis. São assuntos que a União, o Legislativo ou o Judiciário quis que levasse a formulações conjuntas dos três poderes. Esse ano deve haver um enfoque especial sobre o tema do combate à corrupção. Isso. Mas não é o único. São vários assuntos que são transversais, que interessam aos três poderes. E a minha sugestão é de que, se não for possível nesse ano, eu acho que valeria a pena tentar ainda, porque é possível, segundo a informação que eu tenho, de incluir algo, para o ano que vem já se teria um debate para incluir no próximo pacto isso, que poderia ser algo no sentido da formação de lugares para esse encontro, estabelecer um lugar e um tempo para esse encontro, porque se, por um lado, o Poder Judiciário é inerte em relação aos processos judiciais, a sua atribuição jurisdicional, naquilo que se refere ao pensamento institucional, ele não é e nem pode ser inerte. Ele tem que tomar a dianteira no sentido, por exemplo, de fazer algo que é muito, no qual ele é muito carente, que é um processo, por exemplo, de formação da magistratura brasileira em relação ao tema da educação, que é outra sugestão que eu quero apresentar, no sentido de que essas demandas, esses cuidados, essas, talvez até queixas que possam já existir em relação a algum encontro, algum contato com a magistratura, possam ser levados na forma de um documento ao Conselho Nacional de Justiça, para que ele possa pensar formulações de políticas internas, claro, que é em diálogo com a sociedade, e eu acho que o Todos pela Educação é o lugar, é perfeito como instrumento de mobilização do Conselho Nacional de Justiça para isso também. E, para concluir, eu só queria dizer aqui para o nosso professor Maurício que, de fato, nós precisamos ter escolas de padrões FIFA. Eu não estou muito convencido de que esteja no modelo de contratação o problema. E eu posso até ser um pouco chocante, não quero ser agressivo no que eu vou dizer, mas do ponto de vista em que nós olhamos, nós temos problemas políticos sérios que levam a distorções na hora de, não só das obras na área da educação, mas de todas elas. Nós temos algo que é muito grave, que está comprovado por pesquisas, que é o impacto negativo nas contratações públicas que tem a base do modelo político eleitoral brasileiro, que são as doações empresariais. Nós temos pesquisa acadêmica realizada nos Estados Unidos, mostrando que, para cada real doado para uma campanha, no Brasil, uma empresa recebe, em retorno, R$ 8,50 em contratos públicos. É nisso que está a base dos desvios que nós encontramos, e no fato de que nós não temos nem hospitais, nem escolas, nem nada de padrão FIFA. Eu acho que é muito mais por aí. Doutor Richard, por favor. Eu queria acrescentar que não só o judiciário, né, está discutindo a necessidade de conhecer melhor as matérias, porque nós não somos técnicos, né? Nós interpretamos as leis, mas precisamos conhecer melhor como é que funciona não só o sistema educativo, mas também o sistema, né, como todo de gestão da educação. E o Ministério Público, assim como a Defensoria, está fazendo isso, né? Porque o sistema de justiça ele não é composto apenas por juízes, ele é composto pelo Ministério Público, pelo advogado, né, pelos defensores públicos. Se todas essas pessoas não conhecerem o sistema, não estiverem capacitados, né, dificilmente as decisões serão efetivamente justas, né? Então, a magistratura, os tribunais de justiça estão criando as coordenadorias da infância e da juventude, né, buscando conhecer melhor também cada uma das matérias afetas à criança e o adolescente. As defensorias públicas estão criando suas coordenadorias também
inclusive na área da educação, os ministérios públicos, centros de apoio operacional do Ministério Público e assim por diante, né? Já que estamos falando em cooperação, todos eles estão buscando essas informações e a cooperação também, né? Principalmente o Ministério Público, né? Está buscando essas informações junto ao Executivo, antes mesmo de propor a ação civil pública, nos inquéritos civis, buscar realizar acordos e assim por diante. O senador Ciro Miranda tem um diálogo em cima do Zé Fernandes. Depois eu vou chamar um vídeo que tem a ver, até para a gente encerrar um pouco aqui, pelo menos na minha cabeça, a primeira parte, sobre o Conselho, sobre esse primeiro debate. Então, vamos lá, senador. Depois o vídeo do professor Jamil Cury. Eu só queria esclarecer ao professor que concordo plenamente, eu talvez não concluí o meu pensamento. Quando a gente falava em exame de admissão naquela época, porque eram as melhores escolas, mas eram poucas, não tinham para todos. O que nós achamos? Que ia dar continuidade e o processo, então, ia ter para todos. Mas não teve mais exame de admissão, porque não tinha mais escola pública. Agora, devolvendo um pouquinho a pergunta que foi feita, que os prefeitos daqui um pouco não podem mais nem pagar os professores, os senhores sabem, eu tenho o dado de 2009. 2009, o Brasil investiu 4,9% do PIB na educação, sendo 1% na União, 2% dos estados e Distrito Federal e 1,9% pelo município. Quando o Brasil tinha 90 milhões de habitantes, nós temos duas maneiras de contribuições básicas, os impostos e taxas e contribuições. Os impostos são divididos entre a União, Estado e municípios. E as taxas e contribuições ficam só na mão da União. Quando o Brasil tinha 90 milhões de habitantes, os impostos, as taxas e contribuições representavam 18%. Hoje nós temos 201 milhões de habitantes e representam 47%. Significa menos dinheiro para os municípios e para o Estado, e os estados e os municípios, como cresceram as demandas sociais, as demandas de ensino, então sobrou para ele essa fatia que ele realmente não aguenta. Então, hoje, em 2011, o Brasil investiu 5,3% do PIB. É o menor investimento na América do Sul. E dos países aí no todo, eu acho que nós estamos aí bem no finzinho. Então, se continuar dessa maneira, nós não vamos conseguir realmente atingir os nossos índices. Vamos chamar o vídeo do professor Jamil Cury, então. Educação, com a educação. A educação não vale nada. Educação. Senhores debatedores, um órgão nacional que foi criado por lei é o Conselho Nacional de Educação. Ele, com efeito, tem atribuições normativas e, ao mesmo tempo, ele é chamado, em matéria de consulta, a deslindar as dúvidas a respeito da aplicação da legislação nacional. Entretanto, suas deliberações por meio de pareceres e de resoluções nem sempre são acatadas pelos estados, porque dizem que essas determinações para os estados são apenas orientações de autorização e não são de caráter imperativo. Uma série de elementos constantes da educação nacional necessitam de uma homogeneidade. Os senhores não acham que seria o caso agora de explicitar de um modo muito claro as definições do Conselho Nacional, de modo que certas determinações sejam de caráter nacional e, portanto, imperativas para todos os entes federativos? Acho que eu daria a primeira palavra ao professor Zé Fernandes. Não, na realidade, eu gostaria de ouvir os legisladores, tá certo? Eu queria dizer o seguinte, porque o Conselho, apenas acrescentando aqui o que foi colocado aqui pelo professor Cury, que já foi conselheiro aqui dessa casa, um dos conselheiros importantes aqui que nós tivemos a honra de ter, nós temos essas atribuições deliberativas, tá certo? De assessoramento ao Ministério. Temos também uma outra atribuição que é, de alguma maneira, essa que nós estamos
fazendo hoje aqui, que é de participar da mobilização, tá certo? De servir de canal da sociedade para junto ao executivo, tá certo? Aos outros poderes. E existe sempre essa discussão sobre se nós não deveríamos, ao realizar essas normas, ao preparar essas normas, se elas não deveriam realmente permear todas as outras normas que seguem no Estado e nos municípios. Essa é uma dúvida que está colocada, porque nós somos uma federação, tá certo? Os estados possuem conselhos estaduais e os municípios também, os conselhos municipais. Nós próprios aqui temos estimulado que isso aconteça. Eu queria só dizer que a forma que nós estamos tentando, que nós estamos utilizando para produzir esse acordo é exatamente uma aproximação bem maior, um regime de colaboração bem maior com os conselhos estaduais e os conselhos municipais. Nós temos feito reuniões periódicas com esses conselhos, de tal modo, e temos feito sempre os nossos pareceres aqui a partir de audiências públicas e debates com diversas instituições, de tal modo que nós possamos sair daqui com decisões que sejam mais consensuadas e, portanto, tenham mais facilidade de chegar lá nos estados e serem implementadas. Então, dentro do que nós temos capacidade de fazer, é exatamente isso, dessa forma como nós temos atuado. Mas não tenha dúvida que permanece a questão levantada pelo conselheiro Cury. Professor Arthur. O professor Cury foi até um pouco mais radical quando ele quer atribuir ao Conselho esse poder legislativo, não é? Mas, realmente, nós temos aí uma tangência com essa área, porque os conselhos também são, não é, normativos e deliberativos no âmbito do sistema municipal, o Conselho Municipal, no âmbito do Estado, o Conselho Estadual, e no âmbito da União, o Conselho Nacional. Agora mesmo estamos vivendo um conflito, porque um deputado resolve colocar na lei da Copa as férias escolares de todas as escolas do Brasil. Isso é aprovado, sem mais nem menos, entendeu? Aí o Conselho Nacional vem e define, não, porque existe a LDB, que dá a autonomia para os calendários escolares. Vocês não imaginam a quantidade de municípios que nos consulta a nós, dos conselhos municipais. E aí, como deveremos fazer o nosso calendário escolar para o ano que vem? Eu costumo ser categórico. Acreditem no parecer do Conselho Nacional. Por quê? Porque eu acho que é um conflito de leis aí, não é? E nesse conflito de leis, eu prefiro me embasar na LDB do que numa lei circunstancial para um evento de uma Copa, né? Além de que, é uma questão de bom senso. Será que a Copa vai interferir nos 6.400 municípios brasileiros? Aquele município onde interferir, esse sim faz um calendário mais adequado para o evento da Copa. E assim, várias outras situações, não é? A LDB foi modificada por uma insistência, um movimento, do movimento negro, não é? Que quis que se colocasse todos os ensinamentos sobre a cultura negra, etc., etc., e ainda me coloca, vejam se isso é tema para estar numa LDB, o Dia da Consciência Negra. Nem o Dia da Independência do Brasil consta da LDB, e consta de um artigo da LDB que o dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Então, muitas leis são feitas, não é? De uma maneira, e aqui eu quero pegar a fala do professor Cury, e gostaria que realmente, não só o legislativo, a Câmara e o Senado, mas também o legislativo estadual e os municipais, e fica uma sugestão, por que não pedirem para os conselhos um parecer sempre que vocês forem ter alguma lei que trata de educação? Então, se for no âmbito nacional, que se peça um parecer sobre o assunto. Não que o parecer do conselho vai ser decisivo, mas é a opinião de várias pessoas que militam na área da educação, é um conselho que representa a sociedade civil. Então, entendo que esses conselhos deveriam também ser ouvidos,
sabe? Sempre que houver um projeto de lei,